Hoje é sábado. Sábado é um dia de alegria, sábado é dia de recomeço, sábado é dia de recarregar as energias. E eu queria te perguntar, quantos aqui amam a Deus? Quantos aqui hoje já disseram, eu te amo, Deus? Eu queria te convidar a dizer isso em voz alta, eu te amo, Deus. Não dá para convencer esse amor não, gente. Se alguém chegar em mim e falar assim, eu te amo, Sara, eu vou ficar um pouco na dúvida. Eu sei que a gente tem vergonha às vezes, mas olha só, a gente está falando do nosso Pai. A gente está falando daquele que nos acompanha todos os dias, em todos os momentos, desde o amanhecer até o anoitecer. Vamos tentar de novo, eu te amo, Deus. E para facilitar, eu queria te convidar a cantar esse trecho para você conseguir se envolver melhor nesse amor. Cante assim. Eu te amo, a Deus. Fica em pé. Ergo meu louvor, te adorar, Senhor. Aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. E a nossa alma canta. Então minha alma canta a ti. Declara o seu amor a Ele. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. A gente vai orar nesse momento pedindo para que o Espírito Santo desça sobre este lugar. E eu queria te convidar a vir aqui na frente, você que tem o desejo de declarar o seu amor a Deus, de começar esse sábado agradecendo a Deus por todas as coisas boas que Ele tem feito para você. Não fique com vergonha, venha até aqui à frente, vamos declarar isso juntos. Vamos dizer, Deus, Tu és soberano a despeito de qualquer coisa que eu esteja sentindo. E nessa manhã eu quero me permitir somente Te louvar, eu quero me permitir somente Te agradecer. Eu quero que o Senhor use a minha vida para testemunhar, porque nós somos criados para isso. Vocês que estão aqui na frente, dê um abraço no amigo, na amiga que está do lado. Diga o quanto Deus é bom, o quanto Deus é grande, o quanto Deus provê. Nós somos criados para isso, nós fomos criados para declarar sobre a grandeza e sobre o amor de Jesus. Feche os seus olhos e você que não veio até aqui, esteja em espírito de oração junto com a gente. Querido Deus, Pai grandioso, Pai de misericórdia, Senhor, nós estamos aqui neste sábado para declarar o nosso amor a Ti, Senhor, para agradecer pela Tua graça, agradecer pela Tua misericórdia, porque nós somos nada sem Ti, Senhor. Nós não merecíamos estar aqui hoje, mas Te agradecemos porque o Senhor está nos dando mais uma oportunidade para dizermos que o Senhor é grande, que o Senhor é soberano, que o Senhor está sobre tudo e sobre todos, Pai. Nos perdoe porque muitas vezes a gente foca só naquilo que nos falta e nos esquecemos que nós já temos tudo aquilo que a gente precisa, que é a Tua presença. Neste sábado, Senhor, queremos pedir que a Sua presença seja manifestada nessa igreja, nessa casa. Que ela seja manifestada no nosso coração, que ela seja manifestada no coração dessas pessoas que estão aqui na frente hoje, declarando que o Senhor é grande, declarando que eles Te amam, porque nós Te amamos, Senhor. E nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que a nossa boca seja um instrumento de testemunho para glorificar o Teu nome. Afaste de nós as lamúrias, as reclamações, as amarguras, e coloque em nós um espírito de louvor, Senhor.
Que a nossa alma esteja feliz e engrandecendo o teu santo nome neste lugar, porque é para isso que nós estamos aqui nessa manhã. E mais uma vez a nossa alma quer dizer: então minha alma canta-te. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Olá, um feliz sábado. Onde estão as crianças da nossa igreja? Esse momento é de vocês, é o momento da historinha, o momento da adoração infantil. Muito bem, tem mais crianças por aqui? Hoje eu trouxe algumas coisas aqui para fazer um experimento com vocês. Mas antes disso, eu preciso contar para vocês uma história. Quem aqui tem facilidade ou gosta de fazer amigos? Vocês gostam de fazer amigos, sim ou não? Ah, muito bem. E quando os nossos amigos ou os possíveis amigos são parecidos com a gente? É fácil de fazer amizade? Sim ou não? É mais fácil. Agora, e se eles são meio diferentes? Se eles estudam numa outra escola, vestem outras roupas, falam outro idioma, é mais fácil ou é mais difícil? É mais difícil, isso aí, Pepeu. O povo da Bíblia, os judeus, a maioria das pessoas, dos personagens da Bíblia, eles tinham muita dificuldade em se misturar com as pessoas diferentes para fazer amizade. Vocês acreditam? Eles se achavam tão importantes, tão inteligentes, tão santos, tão melhores que os outros, que eles chamavam todo mundo que não era da família deles, do povo deles, de gentil. E eles inventaram uma regra, uma tradição, que eles não podiam sequer ir na casa de um gentil ou comer um lanche com eles. Você acredita? Como é que vai fazer amizade com alguém se você não pode nem ir na casa dele brincar com ele, nem comer um lanchinho juntos? Eles não se misturavam de jeito nenhum. Até que nasceu um judeu que era muito diferente. E esse era Jesus. Jesus não ligava para essas regras de não poder se misturar com os gentios. E ele se relacionava com os gentios, com os publicanos, com os estrangeiros, com os ricos, com os pobres, com os políticos, até com as pessoas que a própria lei da Bíblia dizia que eles não deviam se misturar, porque eram pessoas que tinham alguma doença contagiosa ou alguma coisa. Jesus se misturava com todo mundo. E ele olhou para os seus amigos, para os seus discípulos, e disse assim: vocês precisam se misturar, porque vocês são a luz do mundo. Se a luz ficar escondida com alguma coisa em cima, ela não vai invadir as trevas, não vai iluminar os lugares. Vocês são o sal. Se o sal ficar fechadinho dentro do saleiro, ele não vai temperar a comida. Vocês precisam se misturar. No entanto, os judeus tinham muita dificuldade em fazer isso. Eles não conseguiam de maneira nenhuma.
Esse potinho aqui, ó, representa esses judeus. A missão deles era fazer a diferença no mundo. No entanto, quando Jesus deu essa missão para eles, e eles tentaram fazer isso, algo inusitado aconteceu. Olha só o que começa a acontecer. Eles parecem que se misturam, eles mergulham no mundo, nas pessoas, só que simplesmente eles estão completamente separados. Olha que coisa louca, você pode colocar o dedo, ó. Eles não se misturavam de jeito nenhum. E eles sabiam que eles tinham que falar de Jesus e precisavam se misturar. E eles tentavam, mas eles não conseguiam. E quando saía, ó, voltavam a ser pó. Vocês já viram isso? Uma coisa que cai na água e não molha, quando sai, ó, volta a ser areia, que nem era antes. Eles estavam tão presos nos seus preconceitos, eles estavam tão presos no conhecimento que eles tinham, que eles não conseguiam fazer a diferença na vida das pessoas. Você podia chacoalhar, podia mexer, podia se esforçar, mas eles não se misturavam de jeito nenhum, porque o preconceito deles impedia eles de temperarem o mundo, de iluminarem, de fazerem a diferença. E a igreja ficou muito preocupada, porque eles não estavam conseguindo cumprir a missão. E eles se reuniram, fizeram um culto, fizeram orações, fizeram jejum, até que o Espírito Santo disse assim: separem para mim, isso está lá em Atos no capítulo 13, 2 pessoas, Paulo e Barnabé, porque eles parecem como todos os demais, mas eles são diferentes, porque eles sabem se misturar com as pessoas. E Paulo e Barnabé foram separados então pela igreja, eles oraram por eles e eles saíram na primeira viagem missionária para tentar alcançar o mundo. E quando eles foram para lá, algo diferente começou a acontecer. Porque embora eles fossem iguais e tão judeus quanto os outros, eles começaram a fazer a diferença no mundo. E todo mundo foi impactado e transformado por essa mensagem, pela mensagem do amor de Jesus. Hoje, a gente tem o mesmo desafio: conseguir impactar e fazer a diferença na vida das pessoas sem perder a nossa essência. Vamos fazer uma oração para Jesus nos ajudar a ser assim? Então, posição para a oração. Senhor nosso Deus, nos ajuda a crescermos respeitando e amando todas as pessoas que são diferentes da gente, para que, por meio do nosso amor, elas sintam e percebam o amor do Senhor. Nós te pedimos isso por causa de Jesus. Amém. Muito bom. Agora vocês vão receber o desenho e podem voltar para os pais. Um feliz sábado a todos. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: Jesus está voltando. E eu tenho mais uma coisa para complementar. Não importa se você é pobre, não é porque você é pobre que você merece a salvação. Não é porque você é rico que você merece a salvação. A salvação, ela vem por intermédio da graça de Deus. A graça dele te alcança e a graça dele nos basta. A salvação é o ponto de equilíbrio da humanidade. Eu acredito que se toda a humanidade acreditasse 100% na salvação,
nós estaríamos equilibrados. Porque não importa de onde você vem, não importa a roupa que você veste, não importa se a sua casa é grande ou pequena, não importa o trabalho que você tem, quando você lida com a graça te alcança, independente de quem você é e do que você faz. Nós vamos cantar algumas canções agora que nos aproximam dessa graça, que nos aproximam da presença de Deus. E eu quero ver você com um sorriso no rosto, cantando sobre a salvação, sobre a graça, sobre a volta de Jesus. Porque não tem como fazer isso carrancudo, bravo, sério. Não é uma coisa não é uma boa nova que se diz bravo. É uma boa nova que se diz com felicidade. E eu quero ver essa felicidade estampada no seu rosto. Lado a lado aqui. Vamos lá. Somos nós. Joia somos nós. Você é uma joia. A pedra angular, fazer o mundo ver quem é Jesus. Para erguer murais, colunas e palácios, lá nas mansões celestiais. Vamos para o céu. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro. Eu e você vamos lá nas mansões celestiais. Eu quero estar com você lá. Mas enquanto Ele não vem, o céu é Jesus. Se Ele estiver aí com você. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será. Mais uma vez, mais forte, mais forte. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar.
imagina que lindo e maravilhosa vai ser a cena da gente, todo mundo junto, um do lado do outro, aguardando a volta de Jesus. Amém. Eu vi uma cena aqui, enquanto a gente cantava lá do lado aqui, a irmã aqui, enquanto ela cantava, nós vamos para o céu, e ela assim, nós vamos para o céu. Eu não sei quantos de vocês têm esse anseio de ir para o céu, mas esse mundo aqui já deu, e a nossa felicidade é que o Rei está vindo, Ele está voltando, e brevemente a gente vai subir todo mundo junto, para um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. Cante com essa esperança. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos acham. O Rei vem vindo. O Rei vem vindo, O Rei. vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Mais uma vez. O Rei vem vindo. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo. Aleluia. Aleluia. Cante. Ele vem me buscar. Eu gostaria de ouvir só a igreja cantando agora. O Rei. A trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo. Amém. Feliz sábado, igreja. Podem se assentar. Como foi sua semana até aqui? Você teve uma boa semana? Foi uma semana feliz? Ou então foi uma semana difícil, regada a desafios? Independente da forma como você chegou, agora nós estamos na casa do Senhor. Essa é a casa do Senhor, a central. É o lugar onde diferentes gerações convivem de forma harmoniosa, respeitosa. E essas diferentes gerações, visões que a gente possa ter especificações do nosso ser, porque Deus criou cada um com a sua singularidade. Ela é unida nos mesmos princípios, nos mesmos valores e principalmente no mesmo Deus. A central é uma casa que tudo que ela se propõe a fazer é para a honra e glória do nosso Senhor. Desde o nosso louvor, o Ministério das Crianças, o nosso Clube de Desbravadores, o Ministério dos Jovens, o Ministério dos Adolescentes, a Escola Sabatina, a produção, a técnica, tudo aqui tem que ser feito para a honra e glória de Deus. Amém? E essa é a casa onde há mais de 100 anos Deus tem usado pessoas, dias após dias, para fazer a obra dele. Só que eu não quero esperar mais 100 anos para que a gente possa continuar fazendo essa obra. A nossa expectativa é que Jesus volte e que Ele volte o mais rápido possível. E que nós sejamos instrumentos na mão dEle para que essa obra seja feita. Para que a central seja de alguma forma usada nas mãos dEle. E que nós sejamos apenas um instrumento para aquilo que Ele há de fazer. Aqui é a casa onde o Senhor há de fazer grandes coisas. Nós somos apenas um instrumento e como um instrumento, nós temos responsabilidades e também necessidades.
Esse é o momento atual da Central. A gente tem necessidades e desafios na continuidade de projetos, desafios que colocam até alguns dos nossos planos em risco. Mas assim como o Senhor provia, Ele proverá. Por isso, tudo que é feito aqui, a gente quer colocar nas mãos de Deus. E assim como Abraão fez, depois do sacrifício, do possível sacrifício de Isaac, onde o anjo aparece e diz, basta, não precisa. Aquele monte foi chamado por Abraão como... Exatamente, Deus proverá, o Senhor proverá. Da mesma forma como Abraão chamou aquele lugar, nós chamamos a Central do lugar onde Deus proverá. E apesar dos nossos desafios, apesar de algumas questões a gente ainda não ter resposta, a gente entrega os nossos planos e a nossa comunidade nas mãos do Senhor. E se de alguma forma você quer participar das ações, dos projetos, das iniciativas que tem acontecido na Central, eu queria te convidar a esse momento a participar de forma simbólica através da sua oferta. Perceba, nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus, mas a oferta, a honra, a glória é toda dele, e que ele use essa casa para fazer grandes coisas. Aqui atrás está o nosso QR Code, os detalhes bancários da nossa igreja. Caso você queira empoderar os projetos locais da nossa igreja, o nosso convite é que você mande o comprovante para aquele e-mail que está ali na tela, ou então para aquele WhatsApp, que inclusive é um novo WhatsApp, sinalizando que a sua oferta deve ficar na igreja. Ou então, para facilitar esse processo, basta você colocar 0,7 centavos ao final da sua oferta e automaticamente a sua oferta será destinada ao caixa da igreja. Aqui no meio também a gente tem as nossas caixas, onde a gente está recebendo as ofertas. Eu acho que essa aqui não é uma mensagem de medo, não é uma mensagem de preocupação. É uma mensagem de certeza, de esperança e de confiança. Porque nessa casa, onde há mais de 100 anos Ele provia, Ele provém e Ele proverá. Um feliz sábado a todos. Você pode cantar conosco? Tu és meu Deus? Tu és meu Deus, Tu és meu Deus, Tu és meu Deus, Tu és meu Deus.
Quantos aqui acreditam que são amados por Deus? Eu sei que a vida às vezes nos apresenta situações onde parece que nós fomos esquecidos, ou que Deus não está olhando para você. Eu costumo dizer aqui, eu gosto de repetir: Deus é o dono da história. Ele já escreveu a história. Que a gente consiga ter fé nele, de que Ele nos ama, de que Ele olha para nós e de que a história está se cumprindo. E que se a gente estiver do lado dele, a gente está do lado certo. A gente está do lado que já venceu. A gente acabou de dizer ali atrás: Deus não te deixa entrar em nenhuma guerra que Ele já não tenha vencido. Ele já venceu a guerra, Ele já venceu a batalha, e Ele quer ter você já lá junto com Ele. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Amém. Abra os olhos. Abra os olhos meus. Deixa eu ver a igreja. Ele vive em nós. Amém, amém. Cada dia mais, com poder, Poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos.
e vou voar. Com poder. Amém, amém, amém. Eu gostaria de convidá-los a ficarem em pé para cantarmos um hino que reflete uma realidade. Precioso é Jesus para mim. Ele é a nossa maior preciosidade. A natureza existe para adorá-lo, nós existimos para adorá-lo. Ele é precioso para nós. Precioso é Jesus, o meu Rei Salvador. A Ele somente darei meu louvor. É fonte de vida, de força e vigor. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Jesus bate a porta do meu coração. Espera paciente, quer dar-me o perdão. Que seu sacrifício não seja em vão. Precioso é Jesus para mim. 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 É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Preciosas promessas eu tenho do Rei. Com Ele no lar perenal morarei. Num reino de luz sua face verei. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Amém? Amém. Quantos acreditam que o nome de Jesus é santo? O nome dele é santo. No nome dele, através do nome dele, temos cura. Através do nome de Jesus temos libertação. O nome de Jesus é força. O nome de Jesus é poder. O nome de Jesus é nome sobre todo nome. Ele é o nome que vence guerras. Ele é o nome que vence batalhas. Ele é o nome que representa a salvação. Nós somos salvos através de Cristo Jesus. Hoje nós estamos falando bastante de salvação, porque o mundo está conflitando. Tem acontecido coisas estranhas aí pelo mundo. E o mundo precisa ouvir falar mais desse nome. Então a gente não pode cansar de falar do nome de Jesus. A gente não pode se cansar de falar do nome de Jesus. A gente precisa falar mais de Jesus. A gente precisa ir para as ruas falar de Jesus. A gente precisa ir para a Avenida Paulista falar de Jesus. Mas a gente precisa falar de Jesus para o nosso vizinho também. A gente precisa falar de Jesus para os nossos familiares também. A gente precisa apresentar mais esse Jesus humano. Esse Jesus que é amigo de todos, que acolhe as pessoas,
que abre, que está de braços abertos para acolher as pessoas, independente da roupa que elas estão usando ou do tipo de cabelo delas. Jesus está de braços abertos, esperando por você, esperando que você fale sobre Ele, fale do amor dEle, fale da esperança dEle, fale mais dEle. Vai falar também, Sara? Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor.
Senhor Deus, nosso Pai, muito, muito obrigado por nos permitir louvar o Teu nome. É tão gostoso quando a igreja tão unida canta em louvores e adoração a Cristo Jesus. Nesse momento nós vamos abrir Tua palavra e queremos pedir que o Teu Espírito traduza tudo aquilo que vai ser dito aqui nessa manhã. É o que eu te peço por Jesus, amém. Feliz sábado. Que bom que você está aqui com a gente. Eu vou convidar você já a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 13, mas eu preciso fazer um elogio a esse time de louvor. Que coisa gostosa foi louvar agora, não é? E aí eu olhei ali e vi só 3 na banda, só violão e piano, e fazendo esse som todo só com violão e piano, a gente está muito bem servido. Atos capítulo 13, nós vamos dar sequência à nossa série Uma Igreja Possível, que nós começamos no sábado passado, essa 3ª temporada. A gente começou com Atos 12, porque já havíamos estudado em outras ocasiões Atos de capítulo 1 a 8, depois Atos capítulo 9 a 11, e agora nessa temporada nós estudaremos Atos de 12 a 15. Estudamos o capítulo 12 no sábado passado, e eu convido você a estudar o capítulo comigo agora, 13 de Atos, do livro de Atos, em continuidade ao nosso estudo. A gente tem pelo menos 4 esferas de atividade profissional, 4 esferas do trabalho. Eu não sei em qual das esferas do trabalho você atua, mas há pelo menos 4 esferas do trabalho. A primeira delas é a ocupação. Talvez você esteja vivendo na ocupação. O que é a ocupação? A ocupação é aquilo que a gente faz porque precisa se ocupar de algo para sustentar a vida, entende? Vou dar um exemplo do que é ocupação. Você estuda, faz uma faculdade, não sei, enfermagem, e você se forma em enfermagem, mas você vai para o mercado e você vê que o mercado está saturado de profissionais da saúde e você não encontra emprego na área da saúde, na enfermagem, na sua área. Você faz uma pós-graduação, se especializa, mas você não encontra emprego na área para a qual você estudou. Agora, você tem filhos para criar e para cuidar, então você precisa levar comida para dentro de casa. E uma vez que você não tem condições de atuar na área para a qual você estudou, se preparou e se formou, você procura então uma ocupação, algo do que se ocupar para poder trazer dinheiro para dentro de casa. E aí você descobre que lá na rua tem uma feira quarta-feira e na barraca de limões estão precisando de um vendedor de limão. E você fala assim, vou vender limões. E não há nada de menos digno em vender limões ou trabalhar na feira, muito pelo contrário. A arte do feirante, da venda, a feira é muito nobre e difícil. Você vai vender limões, só que você não é vendedor de limões, você é enfermeiro. Você está vendendo limões por ocupação. E quando a gente está na esfera da ocupação, se a barraca de laranja da frente te prometer R$1 a mais por hora de trabalho, você troca a barraca de limão pela barraca de laranja, porque você não é vendedor de limão nem de laranja, você está ali meramente pela ocupação. Sabe aquelas pessoas que trocam de emprego pelo plano de saúde? Pelo Visa Vale? Ah, não, porque aqui eles dão plano de saúde, lá eles dão R$5 a mais no ticket de alimentação, vou trocar de emprego. Pois é, quando você está nessa dinâmica, você está vivendo na esfera da ocupação. Há uma segunda esfera da atividade profissional, que é a esfera do emprego. O emprego é quando há algum alinhamento de compatibilidades de expertise, você estuda e trabalha na área que você estudou. É aquele sujeito que queria ser músico, sabe? Toca muito. Mas aí um dia ele falou para o pai dele assim, eu vou viver de música, eu vou fazer música. O pai dele falou, e você vai viver do quê? E ele começou a ter que procurar outra coisa para fazer. Eu tinha um amigo desse no ensino médio. Não tocava tão bem quanto o Jocélio, nosso guitarrista, mas ele gostava de tocar guitarra e tocava muito bem. E a gente tinha uma banda no ensino médio, eu não, né? A nossa turma tinha, eu não tinha talento nenhum para música, nenhum, só para ouvir. Eu começo a bater palma, eu bato fora do ritmo, é horrível. As minhas habilidades, 0. É um sonho que tenho no céu. E aí ele tocava guitarra e o sonho dele era ser guitarrista de uma banda, mas o pai dele não deixava. O pai dele falou assim, ó, você vai fazer uma faculdade que eu determinar. E como ele não sabia muito o que fazer, o que ele foi fazer? Pois é, ADM. Aí ele foi fazer ADM
E aí ele começou a fazer ADM e ele encontrou um estágio no banco. E ele começou a trabalhar no banco numa época que tinha agência física de banco, lembra essa época? Que as pessoas saíam de casa, pegavam transporte, ou próprio ou público, se deslocavam até um endereço, um CEP, e iam nesse lugar para fazer transações financeiras. Houve esse tempo. Alguns talvez não se lembrem, mas existia essa época. E ele foi trabalhar numa agência de banco com aquela roupinha assim, posso ajudar, sabe? Que ficava do lado de fora da porta giratória. Posso ajudar. Aí com o tempo ele foi promovido para ser o posso ajudar do lado de dentro da porta. Aí depois ele virou caixa do banco. Aí ele já estava quase para se formar. E de caixa do banco, ele se formou e foi promovido a gerente de consórcios. Ele começou a vender consórcios. De gerente de consórcios, ele passou a ser gerente de contas. De gerente de contas, ele passou a ser gerente de contas especiais. De gerente de contas especiais, ele virou gerente da agência. De gerente da agência, ele virou gerente regional. Hoje, ele trabalha na diretoria desse banco, que fica ali em Osasco, não vou falar o nome. Você já sabe qual é. Mas o sonho da vida dele era o quê? Era ser diretor de banco? Era o quê? Era ser guitarrista. O emprego é quando você aluga a sua expertise, as suas competências, a sua jornada, o seu braço, o seu jornada de trabalho para um empregador. E durante 8 horas do seu dia, você trabalha em função do sonho do seu empregador, para depois do expediente você viver com o dinheiro que ele te deu pelo aluguel do seu trabalho, você usar esse recurso para realizar os seus sonhos. Depois do expediente, isso é emprego. Talvez você esteja vivendo na esfera do emprego. E ele ainda tem uma banda. Ele só é feliz quando acaba o trabalho, quando acaba o expediente. Essa é a esfera do emprego. Mas há uma terceira esfera do trabalho, que a gente chama de carreira. Carreira é quando há uma maior compatibilidade entre quem eu sou e o que eu faço. São aquelas pessoas que sonharam em ser algo específico na vida e estudaram para isso e podem viver disso. Aquele médico que sempre sonhou em ser médico, conseguiu fazer medicina e hoje ele atua na medicina. Ou aquele professor que sempre sonhou em ser professor e hoje ele atua como professor, mesmo num país que trata tão mal os profissionais da educação e remunera tão mal, mas ele tinha aquele sonho e ele vive, ele desenvolve a sua carreira. A carreira há maior compatibilidade de propósitos, maior compatibilidade de visão de mundo, então ele está na carreira. Talvez você esteja vivendo na carreira, mas há uma quarta esfera do trabalho, e essa a gente chama de vocação. Vocação vem do latim vocare, que significa chamamento. Aquilo para o que fomos chamados para existir. Não necessariamente a vocação tem que estar relacionada ao que nós fazemos profissionalmente, mas às vezes está. Alguns de nós descobrem a nossa vocação muito cedo. Outros vão descobrir a sua vocação ao longo da vida. E outros tantos só vão descobrir a vocação lá no final da vida. Sabe aquelas pessoas que trabalharam a vida toda numa grande multinacional, numa grande empresa, e depois de 30 anos trabalhando, ele é demitido num corte que a empresa faz. E aí ele pega aquela rescisão, e sem saber o que fazer com aquela rescisão, ele monta um restaurante, e ele começa a trabalhar na cozinha, e de repente ele se identifica, e ele percebe que ele nasceu para trabalhar com comida, com cozinha, e ele vira um chefe, e ele pensa assim, por que cargas d'água que eu passei a vida toda naquele escritório, se aquilo para que eu vim ao mundo foi para fazer comida? Não é? O Gui já entendeu isso logo, não foi, Ismael? Ele já entendeu que o ramo dele era esse. Alguns de nós descobrem a nossa vocação muito cedo, e isso é lindo. Mas outros tantos descobrem a sua vocação cedo, mas a sua vocação não é capaz de viabilizar a vida. Nem todo mundo é como o Neymar, que descobriu que a sua vocação era jogar bola, e por um acaso, na época que vivemos, jogar bola dá muito dinheiro. Alguns entendem que a sua vocação é uma coisa que não dá para sustentar a vida. Mas ainda assim, ter a noção do seu chamado, do para o que você veio ao mundo, é tão significativo e significador e significante da existência. O Steve Jobs dizia, e isso está na sua biografia, que não foi escrita por ele naturalmente, mas ele definia empreender dessa maneira. Ele dizia assim, empreender é quando você descobre um problema na sociedade a ser resolvido e você decide viver a sua vida para resolver aquele problema. Eu gosto de dizer que isso é vocação.
A gente descobre a nossa vocação quando a gente identifica um problema na existência, na vida, no mundo, e a gente percebe que nem todo mundo está enxergando aquele problema, mas a gente está, para a gente é muito claro, para a gente é gritante aquele problema. E então a gente decide viver em função de resolver aquele problema. E a nossa vida passa a ter sentido, porque vivemos em função de resolver aquela questão. E mesmo que a gente morra sem resolver, a nossa vida teve sentido, porque enquanto vivemos, vivemos para o outro, vivemos para o coletivo, vivemos para o nós. Qual que é o seu chamado? Você já identificou o seu chamado? Esse capítulo 13 de Atos é sobre chamado. Vem comigo aos 3 primeiros versos que a gente vai ler. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Esses 3 primeiros versos são reveladores do chamado, do chamamento, da vocação. São o ponto em que a vocação de Paulo é de fato reconhecida. Paulo, no capítulo 9, nós já estudamos, foi vocacionado. Ele foi chamado por Deus. E Deus deixou claro a Ananias qual era o chamado de Paulo. Mas Paulo sabia do seu chamado, no entanto, a comunidade de fé ainda não tinha reconhecido o seu chamado. Por isso, até aqui, ele teve tanto problema para ser aceito. Mas agora, a gente chegou num capítulo em que, de fato, o chamado de Paulo foi reconhecido pela comunidade de fé. A sua vocação, tanto sua quanto a de Barnabé. Curioso que isso acontece não em Jerusalém, mas na igreja da Antioquia, que é a primeira igreja helenista plantada, ou seja, a primeira igreja em contexto não judeu. Os crentes raiz não reconheceram o chamado de Paulo. Foram aqueles crentes tidos como mais liberais que reconheceram o chamado de Paulo. Entenderam para o que Paulo havia sido chamado. Nesse contexto do capítulo 13, nós vamos enfim ver que a parte final de Atos 1:8 começa a ser cumprida. Se você se lembra, quando a gente começou o estudo dessa série, a gente viu que toda a estrutura do livro de Atos, ela é baseada em um verso, a saber, Atos 1:8. O que está escrito lá em Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria e até onde? Até os confins da terra. E a gente viu o esforço que foi para esse chamado de Jesus, essa comissão de Jesus, começar a ser cumprida. Os apóstolos, eles não queriam sair de Jerusalém. Eles não queriam que o mundo fosse salvo. Eles queriam que só eles fossem salvos. Porque eles viveram uma vida toda com uma lógica religiosa exclusivista. Eles achavam que a salvação dependia de se tornar como eles. Eles não gostavam muito dessa ideia que Deus queria salvar os outros. Eles nem concordavam muito. Como assim vai salvar a Judéia? O restante da Judéia envolve a Galileia, aquele povo que não tem a ortodoxia religiosa que nós temos. Aquele é o povo da terra. Eles até professam a mesma fé que a gente, mas eles não têm o rigor de santificação e zelo que nós em Jerusalém temos. Como assim Deus quer salvar eles? Não, mas não é só eles, é Samaria também. Não, Samaria já é demais. Samaria é uma fé de outra matriz. Estranha a nossa fé. Contra os samaritanos nós temos que denunciar, condenar, destruir os seus templos. Não, Deus também queria salvar Samaria. Mas não queria parar em Samaria. Deus também queria salvar o quê? Os confins da terra. E os confins da terra envolviam o quê? Os gentios, os pagãos, os helenistas, aqueles que não tinham nenhuma cultura religiosa como a nossa, aqueles que para nós eram estranhos à fé, aqueles que eram pagãos, promíscuos, gente idólatra. Como assim Deus quer salvar essas pessoas? Não. Então os discípulos, eles não saem de Jerusalém tão logo. Você vai se lembrar que é só no capítulo 8 que Estevão morre, e depois da morte de Estevão, há uma perseguição em Jerusalém contra os cristãos, e eles têm que fugir de Jerusalém, e eles fogem para Judéia e Samaria. E o texto bíblico em Atos 8, o verso 1 e o verso 4, diz que enquanto estavam pela Judéia e pela Samaria, eles iam pregando o evangelho. Ou seja, precisou uma crise na igreja, para que a igreja fosse forçada pelo Espírito Santo a sair de Jerusalém, para anunciar o evangelho na Judéia e na Samaria.
Depois de anunciar o evangelho na Judéia e na Samaria, aí então, no capítulo 9, 10 e 11, nós estudamos na última série, o evangelho começou a ser tentado a ser pregado fora dos limites da Samaria, para além dos muros, para o mundo greco-romano, para o mundo helenista. E isso não foi sem dificuldade. Pedro teve que ter uma visão, que Deus falava assim, não considere imundo aquilo que eu purifiquei. E Pedro teve que ir falar com Cornélio, e aí Pedro meio que assim, a contragosto, ele aceita que Cornélio se converteu, e aí eles aceitam Paulo, que era Saulo, e aí agora, quando chega no capítulo 13, deixa eu dizer para você, pasme você, até nesse capítulo, a igreja ainda não estava segura de que devia abrir as portas para todo mundo. Eles tinham medo demoníaco de que o mundo vai entrar na igreja. Se a gente abrir a porta para esses helenistas, imagina o que vai vir aqui para dentro. As músicas deles, as roupas deles, o estilo deles, o jeito deles. Esse medo demoníaco impediu o avanço do progresso do evangelho no primeiro século. E foi difícil fazer a igreja entender que tinha que abrir as portas. Foi difícil. Jesus falou no capítulo 1, verso 8, só aqui no capítulo 13 é que isso vai começar a acontecer. Com muito esforço, teve que morrer Estevão. Teve que converter o Paulo. E não foi sem perseguição da própria igreja, viu? Quando a gente chega aqui no capítulo 13, a gente tem o chamado de Paulo reconhecido pela igreja. E é a igreja de Antioquia que reconhece o chamado de Paulo. E por que a igreja de Antioquia? Porque a igreja de Antioquia vai assumir o protagonismo das missões no primeiro século. Não é Jerusalém a protagonista das missões. E não é Pedro o protagonista das missões. Até aqui, até o capítulo 12, Pedro era o grande protagonista do livro de Atos. Agora, o protagonismo passa para outro personagem, para Saulo, que se tornaria Paulo nesse capítulo. E é na igreja de Antioquia que o protagonismo da missão acontece e que Lucas foca sua narrativa. Por quê? Porque a igreja de Antioquia era uma igreja diversa, de diversidade cultural. A igreja de Antioquia, ela acolhia pessoas de diversas culturas. E essa mente aberta à diversidade cultural possível fez com que Antioquia fosse a igreja mais própria para anunciar o evangelho para além dos muros da fé. O texto bíblico começa já no primeiro verso, que lemos dizendo, olha o tanto de gente diferente que tinha na igreja de Antioquia. Olha os 5 nomes que aparecem, olha. Primeiro, Barnabé. Depois, Simeão, que era da África. Depois, o Lúcio, que era de Cirene. Depois, o Manaém, que era irmão de peito do Herodes Antipas. Colasso significa irmão de peito. Criado pela mesma família. Ele era irmão do Herodes que mandou matar o João Batista. Ele foi criado na mesma casa, mas ele se converteu ao cristianismo. E ele estava aqui na igreja, onde ele foi aceito. Em Jerusalém não ia aceitar ele. Mas lá na Antioquia aceitavam ele. Porque a Antioquia tinha entendido melhor o evangelho de Cristo Jesus do que a tradicional igreja de Jerusalém. Então ele estava lá. Não só ele, mas também estava lá o Lúcio, Cirene, o Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e o Saulo, que era da Cilícia. Cidade de Tarso. Bom, olha a diversidade cultural. Isso fez com que a Antioquia fosse muito própria para fortalecer o avanço, ou para sediar o QG das missões no primeiro século. Porque ela compreendia que o evangelho precisava alcançar todas as culturas. Ele precisava alcançar todas as línguas. Ele precisava alcançar todos os povos. Ele precisava alcançar todas as formas de vida. Ele não era sobre uma forma específica de vida dos judeus, não, ele era sobre o mundo. E graças a Deus por isso, sabe por quê, meu irmão? Em nome de Jesus, entende isso. Graças a Deus por estes homens que enxergaram isso, que foram taxados de liberais, progressistas e afins, naquele tempo. Sabe por quê? Porque eu e você não somos judeus, meu irmão. A gente é do contexto gentio. Se não fossem esses homens brigarem para que o evangelho nos alcançasse, e que a igreja nos aceitasse, a gente não teria recebido o evangelho de Cristo Jesus, meu irmão. Quem somos nós para entrar nessa porta dessa igreja e fechar ela pelo lado de dentro? O nosso papel é continuar fazendo com que ela esteja de portas abertas para alcançar mais gente, mais tipo de gente, que ela seja mais inclusiva do que exclusivista. A igreja de Antioquia era muito própria, mas não apenas ela, não apenas por isso, mas porque ela era uma igreja espiritual. O verso 2 diz que eles estavam jejuando e buscando a presença do Espírito, e foi nesse ambiente espiritual, enquanto jejuavam e oravam, que o Espírito Santo ofereceu um discernimento do chamado de Barnabé e Saulo. É nesse contexto de oração que a igreja compreende a voz do Espírito e a vocação de Barnabé e de Paulo.
O verso 2 e 3, que já lemos, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Curiosamente, o chamado ainda é para Barnabé e Saulo, percebe? Barnabé ainda é o líder da expedição. Saulo ainda está sob suspeitas. A gente não sabe se ele se converteu mesmo. Deixa o Barnabé, que é mais de confiança. O Saulo a gente vai observar. Sabe, é o Espírito Santo que guia e oferece o entendimento do chamado. Talvez você ainda não tenha encontrado o seu chamado. Eu te desafio a buscar a presença do Espírito na sua vida. É o Espírito Santo que revela para nós o para o que viemos a essa existência. E é Ele que guia para o nosso chamado, para a nossa vocação. E é Ele que, ao longo do processo da nossa vida, vivendo o chamado que nos foi feito, que nos dá discernimento da nossa missão. Mas é tudo andando no Espírito. Se a gente não buscar a presença do Espírito, a gente não vai entender o porquê estamos aqui. É nesse contexto de busca pela presença do Espírito que o discernimento da vocação veio. Por isso é importante que, uma vez que aceitamos o chamado, andemos no Espírito, porque Ele é o guia e é Ele quem dá o discernimento do chamado. Há pelo menos 3 maneiras que eu gostaria de destacar de como compreender o seu chamado. Primeiro, é o nosso relacionamento pessoal com Deus. Você vai entender o seu chamado quando você se aproxima dEle em busca de andar com o Espírito Santo, em busca da presença dEle. Quando a presença dEle for aquilo que você mais deseja. Você já percebeu que tantas vezes a gente busca o Senhor não porque desejamos Ele, mas porque queremos que Ele realize os nossos outros desejos? Minha filha está à beira da morte, Senhor, cura ela. Eu não quero o Senhor, eu quero o que o Senhor pode fazer pela minha filha. Senhor, eu perdi o emprego e agora o que faço? Senhor, eu não quero o Senhor, eu quero um emprego para sustentar minha família. Você percebe o que eu quero te dizer? Não é sobre buscar o Senhor para satisfazer os desejos do seu coração. É buscar o Senhor para que a presença dEle baste. Você entende o que é essa dimensão espiritual da jornada cristã? Você já experimentou viver isso? Onde a presença dEle basta, onde você o busca porque quer Ele e não o que Ele pode fazer por você. Mesmo que o que você precisa dEle seja legítimo e que Ele queira fazer, mas não é sobre o que você quer dEle, mas é porque você quer Ele. É nesse lugar que eu estou dizendo de uma vida espiritual. Eu não estou dizendo de uma vida espiritual moralizada, que a gente chama de santificação, não estou falando disso. Eu estou falando de uma busca real da presença do Espírito na sua vida, ouvir a voz dEle, sentir a presença dEle. Se você ainda não experimentou isso, meu irmão, puxa vida. Puxa vida. É nesse contexto que Paulo começa a compreender o seu chamado, entende? É no contexto em que nada mais importa, em que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. É nesse nível em que nada mais importa, nada mais me preocupa. Por quê? Porque tudo que eu preciso está comigo, a presença do meu Criador. Há algo que possa ser na sua vida mais importante do que a ciência, a consciência e a percepção da presença daquele que te criou do teu lado, mesmo que não esteja fazendo ou realizando as suas vontades. É sobre isso que eu estou falando, sobre vida espiritual. É querê-lo até que nada mais seja necessário. É querê-lo a ponto de que você já não tenha mais nada o que pedir a Ele, porque nada mais importa. É querê-lo a ponto de que tudo que você deseja quando acorda é sentir de novo a presença dEle, como um momento Ele se revelou a você e você sentiu. É buscar isso de todo o seu coração, todos os dias. Você entende o que eu quero dizer sobre jornada espiritual? Não é sobre abstinência de alimentos, não é sobre lugares que você frequenta, não é sobre isso, meu irmão. Isso você faz por disciplina própria. Eu estou falando de buscar a presença dEle. O discernimento do nosso chamado chega nesse contexto de relação com Deus. É nesse lugar que a gente começa a compreender o desejo dEle para a nossa vida. Segundo elemento de discernimento tem que ver com a nossa comunhão com a comunidade. Deus revelou o chamado não a Paulo e Barnabé apenas, mas Ele precisou revelar o chamado de Paulo e Barnabé à igreja. Vou repetir.
não é sobre ele revelar apenas o chamado dele para você na sua vida. É sobre ele revelar o chamado que ele tem na sua vida para a comunidade. Porque é a comunidade do Cristo ressurreto que reconhece a vocação, que reconhece o chamado. No livro Atos dos Apóstolos, comentando esse episódio, Ellen White, na página 163, ela diz assim: Deus fez de sua igreja na terra um conduto de luz, e por intermédio dela, talvez a gente tenha, temos ali, e por intermédio dela, comunica seus desígnios e sua vontade. Ele não dá a um de seus servos uma experiência independente da experiência da própria igreja, ou a ela contrária. Nada dá a um homem, nem dá a um homem um conhecimento de sua vontade para toda a igreja, enquanto esta, o corpo de Cristo, é deixada em trevas. Em sua providência, ele coloca seus servos em íntima relação com a igreja, a fim de que tenham menos confiança em si mesmos e mais em outros a quem ele está guiando para levarem avante a sua obra. Deus já tinha dado sua missão a Paulo, e Paulo estava tentando cumprir o seu chamado, mas a igreja estava emperrando o avanço do chamado de Paulo, e ele começou a ter problemas com a igreja. Ele teve problemas em Jerusalém, ele teve que sair, porque ele queria cumprir o seu chamado antes que a igreja tivesse compreendido o seu chamado. E Deus precisou segurar ele, Deus precisou levar ele para um exílio de 10 anos. Calma, Paulo, a igreja ainda não entendeu, então enquanto ela não entender, você não vai. No momento certo, eu vou fazer a igreja entender o seu chamado, e aí você vai cumprir o seu chamado. A difícil espera pela compreensão da igreja, pelo reconhecimento da igreja. É aqui em Atos 13 que finalmente a igreja reconhece o chamado de Paulo, e ele é solto. Agora vai, Paulo. É agora, é para essa hora que eu te chamei, agora vai. Terceira maneira de discernir o nosso chamado. Os eventos que sobrevêm ao cumprimento do chamado são a maneira do Espírito Santo oferecer compreensão do chamado. Por isso é importante andar no Espírito. Uma vez chamados por Deus, enviados pela igreja, agora a gente segue cumprindo nosso chamado, mas a gente não entende tudo. E é no decorrer do nosso processo de viver o chamado, andando no Espírito, que a gente vai entendendo a vontade dele no processo da nossa jornada cristã. Além de compreender o chamado de Deus, Paulo e Barnabé, depois de enviados pela igreja, eles criam uma estratégia de trabalho. O cumprimento da missão envolve estratégia de trabalho. Quando a gente vem para o verso 4, diz assim, a gente lê até o 15: enviados, pois, pelo Espírito Santo. Quem que enviou os dois? Foi a igreja? Quem que enviou os dois? Espírito Santo. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram, olha só a dinâmica, desceram a Seleucia, onde ficava o porto mais perto de Antioquia, e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Olha onde ele anunciava primeiro. Vai anotando aqui a estratégia de Paulo e Barnabé. Ele primeiro anunciava nas sinagogas a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Olha o time, foi ele e Barnabé, mas chamaram João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, que era filho da Maria, daquela casa que estava em oração para libertar Pedro, que a gente estudou sábado passado no capítulo 12. Era esse João Marcos, que depois que eles viram tudo o que aconteceu na casa da Maria, mãe dele, e como Pedro havia sido liberto, o Barnabé e o Saulo, que estavam lá intercedendo pela libertação de Pedro, viram como o João Marcos era um menino prodígio, menino de Deus, que andava no Espírito, e falaram: vem com a gente para a missão. E eles levam João Marcos para Antioquia, e Antioquia envia eles para as missões, e o Barnabé fala: vou levar meu sobrinho, e o Paulo fala: vai ser importante, vamos montar a equipe, vamos montar o time. Eles tinham estratégia missional. Verso 6, o João era o auxiliar, ao verso 5. Havendo atravessado toda a ilha, até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir as palavras de Deus. Mas opunha-se a ele Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa de escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado na doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para a casa da mãe em Jerusalém.
Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. O Espírito envia, mas ele também guia na estratégia. Não é só sair sem nenhum plano. Paulo tinha um plano, ele sentou com o Barnabé e escreveu, eles mapearam. Olha, a gente vai para Seleucia, de onde a gente vai pegar o barco, depois a gente vai para Chipre, de Chipre a gente vai para Salamina, de Salamina para Pafos. A gente tem um roteiro, a gente tem uma agenda. Não é sem estratégia. Você tem um plano de carreira? Você entendeu para o que você foi vocacionado? Você tem um plano de carreira? Daqui 5 anos eu vou estar nesse lugar, daqui 5 anos eu vou estar nesse, mas para chegar neste eu vou precisar fazer isso, eu vou terminar meu MBA, eu vou fazer um intercâmbio, eu vou ter uma experiência em tal lugar, eu vou me candidatar a tal vaga. Você tem no papel? Porque se não tiver no papel não é plano de carreira. Você tem isso claro? Precisa ter. Senão você vai ficar à deriva. A vida vai te levar para onde ela quiser. Além de ter um mapeamento, ele tinha um padrão missionário. Quando ele chegava no lugar, ele tinha uma estratégia. Ele chegava na cidade, ele falava: eu vou procurar uma sinagoga dos judeus. Ele chegava na sinagoga, o Saulo era conhecido, o Rabi Shaul, muito conhecido. Ele chegava na sinagoga, ele sentava. Quando viam que o Saulo estava lá, eles falavam: Saulo, fala para a gente aqui. Ele pegava esse momento para falar de Cristo Jesus. E ele começava a pregar Jesus na sinagoga. Mas não demorava muito, a gente vai ver adiante. Quando eles percebiam que o negócio do Paulo era converter os judeus da sinagoga para crer em Jesus, eles expulsavam Paulo e Barnabé da sinagoga. E aí ele tinha que criar outra estratégia. Mas ele tinha uma estratégia de atuação. Além da estratégia de atuação, ele tinha uma equipe. Ele se preocupou em formar uma equipe. Era Barnabé, Saulo e trouxeram o João. O João não deu conta de seguir o caminho. Mas eles tinham um time. O que acontece é que você faz os planos no mapa, mas no terreno é diferente. No mapa não tem buraco, no mapa não chove, no mapa o carro não atola. No Waze não tem nada disso. Agora, quando você vai para o terreno atuar, o mapa nem sempre funciona. Porque o terreno oferece coisas que o mapa não previa. Então você tem que estar preparado para ser guiado pelo Espírito. Você tem um plano, mas ele não está fechado, porque o Espírito Santo pode ter outro plano, e você está aberto para o plano do Espírito, porque você anda no Espírito, mas isso não anula o fato de você ter um plano. Além de formação de equipe, havia uma preocupação de contextualização cultural. Essa era a primeira preocupação do missiólogo, contextualização cultural. Se eu vou pregar naquela cultura, eu preciso saber como aquela cultura vive. E eu preciso adaptar a mensagem, a linguagem do evangelho à linguagem daquela cultura. Não adianta pregar em latim num país lusófono. Nós falamos português, nós não podemos pregar latim para quem é brasileiro. Precisa pregar em português, mesmo que digam que o latim é a única língua santa e sagrada. Não importa, a gente vai pregar em português. Porque não adianta pregar em latim se ninguém entende. Não adianta você cantar músicas de uma época europeia do século XVI num Brasil em 2025. Essa não é a linguagem musical do brasileiro. Se você quer evangelizar o Brasil, você precisa adaptar a cultura, contextualizar. Essa é a primeira preocupação do missiólogo. A primeira preocupação do missiólogo. E é tão grande a preocupação do missiólogo, porque o verso 9 diz que o Saulo era Saulo e esse era o seu nome judeu. Esse era o seu nome que funcionava em Jerusalém, porque era o nome do primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, cuja tribo era a tribo de Paulo. E Paulo foi homenageado com o nome do mais nobre herdeiro, do mais nobre membro da família, da tribo, da sua geração, que foi Saul. Seu nome era Shaul. E Saulo, era um nome que funcionava na igreja, no contexto dos crentes. Mas quando ele foi lá para fora, ele percebeu: o Saulo não funciona. Olha o nível de intenção missiológica e contextualizadora de Paulo. Quando ele chega na cidade do procônsul Sérgio Paulo, ele entendeu: peraí, o meu nome no grego é mais interessante do que o meu nome no judeu, no hebraico. Eu vou usar Paulo e não mais Saulo. Ele estava disposto a mudar o próprio nome. O que pode ser mais identificador de uma pessoa do que o nome? A identidade estava a serviço da missão, e não a missão a serviço da identidade. Você entende isso? Quando entra em choque os dois, qual que você pega? A missão. Se para a missão interessa que eu abra mão do meu nome que me identifica, eu abro mão do meu nome que identifica em favor da missão. A gente às vezes inverte esse processo. A gente faz da identidade mãe da missão.
e a missão serva da identidade. Quando que a missão vem primeiro. Você entende isso? Paulo mudou o nome, ele estava disposto a contextualizar o próprio nome. Quinta e última estratégia de Paulo, ele estava preparado para a oposição espiritual direta. Porque quando você sai para cumprir a missão, vai ter oposição. Em Pafos encontraram Elimas, o mágico, que tenta desviar o procônsul Sérgio Paulo da fé. Mas Paulo, cheio do Espírito, confronta Elimas, que fica cego. Resultado, o procônsul Sérgio Paulo se converte pelo impacto do poder de Deus, quando vê o milagre que Paulo exerceu, que Paulo fez. Onde há avanço do evangelho, haverá oposição, visível e invisível. Estratégia missionária precisa ser guiada pelo Espírito, não só por lógica humana. A autoridade espiritual se manifesta em vidas transformadas. O procônsul Sérgio Paulo era uma confirmação de que o Espírito Santo estava com eles, guiando eles na missão. Então eles podiam continuar. O chamado envolve criar estratégias, métodos e equipe. Isso muitas vezes é ajustado no caminho. Você sai pensando em pregar para sinagogas com um time de 3 homens. Mas quando você chega no caminho, as sinagogas te expulsam e um do time abandona a missão. E de repente você precisa continuar pensando assim, agora não é mais sobre pregar nas sinagogas, agora é para pregar para os gentios. E não é mais com 3, é com 2. No plano não era esse, mas no caminho o Espírito Santo guiou. Você precisa estar aberto ao guia do Espírito Santo. Depois de terem a estratégia ajustada, o outro ponto que precisava ser ajustado no cumprimento da missão era a mensagem. Que mensagem vamos pregar? Aqui no capítulo 16 em diante, do capítulo 16 do capítulo 13, verso 16 até o verso 43, nós não vamos ler. Paulo faz um sermão, porque ele é convidado, no verso 15, ele é convidado a pregar na igreja de Antioquia da Pisídia. E olha o verso 16, Paulo levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. E Paulo prega um dos 3 sermões de Paulo registrado no livro de Atos. Esse é o primeiro sermão de Paulo no livro de Atos. E é um sermão lindo. Essa estrutura da mensagem de Paulo é apresentada para a gente. Como é que Paulo pregava para os judeus? Porque esse é um sermão que ele prega para os judeus. No capítulo 17 de Atos, tem o segundo sermão de Paulo, em que ele prega para gentios. A estrutura do sermão, da mensagem de Paulo, é totalmente diferente do 13 para o 17. Por quê? Porque para um tipo de gente eu prego de um jeito, para outro tipo de gente eu prego de outro jeito. Para um tipo de gente eu canto uma música, para outro tipo de gente outra. Para um tipo de gente eu ponho uma roupa, para outro tipo de gente outra. Para um tipo de gente eu tenho um nome, para outra. Você entende como que é a missão de Cristo Jesus? Ela não é uniforme. E a gente quer uniformizar o negócio. Dizer que só tem um jeito certo. Isso é terrível para a missão. Isso é péssimo. A mensagem não pode mudar na sua essência. E esse é o ponto. Paulo pregou a mesma mensagem para o judeu e para o grego, mas com métodos e formas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Quando Paulo começa a pregar, olha o verso 32 e 33, o que era a base da sua pregação. Verso 32 e 33. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feito aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A pregação de Paulo era cristocêntrica. Ele pegou o Antigo Testamento e toda a história dos patriarcas. Por quê? Porque ele estava pregando para judeu. Então ele pegou toda a história dos patriarcas e começou a falar. Você lembra o que Abraão, você lembra do Davi, você lembra tudo que eles anunciaram, os profetas, você lembra dos salmos, você lembra tudo que foi anunciado? Pois bem, isso tudo que foi anunciado se cumpriu nos nossos dias em Cristo Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou. A sua mensagem era cristocêntrica. Paulo partia de qualquer texto da Bíblia para chegar em Jesus. E anunciava Jesus. E não apenas Jesus como Messias, mas Jesus como ressurreto. Ele anunciava Cristo e ressurreição. Essa é a mensagem do Evangelho que precisa ser pregada ao mundo. Cristo e ressurreição. Dos versos 16 ao 25, a gente tem uma introdução histórica. Ele conecta-se com a história de Israel. Ele contextualiza o evangelho aos judeus. É uma contextualização. A mente do missiólogo, ela é constantemente contextualizadora. Ele está o tempo todo adaptando a mensagem à sua audiência. A mensagem, a forma de pregar a mensagem, ela se adequa à audiência o tempo todo. Se de repente mudar essa igreja aqui, entrar um monte de gente diferente de vocês, eu vou pregar de outro jeito. A mesma mensagem, mas de outro jeito.
Porque não é sobre a forma, é sobre a mensagem. É sobre a essência. E você vai se incomodar com o outro jeito. E aqueles se incomodarão com o seu jeito. Por isso que eu não estou comprometido com o jeito, eu estou comprometido com o evangelho. Você entende isso? Não se comprometa com a forma, se comprometa com a essência do evangelho. Ele se conecta com a história e mostra que Jesus é o cumprimento das promessas. Do verso 26 ao 39 tem a mensagem central. A morte de Jesus pelos líderes de Jerusalém, a ressurreição como prova de que ele é o Messias. No verso 38 e 39, ele explica sobre a justificação pela fé. Olha o 38 e 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. A salvação não é pela obediência da lei de Moisés, é pela crer, pela fé, na justificação do substituto, do seu sangue derramado. Isso ofendia a audiência daqueles dias. Mas Paulo não se abstinha de pregar o verdadeiro evangelho, só porque ia incomodar a igreja. Não. Está errado, está errado. Lá em Romanos 3, 19 a 20, Paulo vai dizer para que serve a lei. Você lembra? A lei serve para condenar todo mundo, para dizer que não tem um aqui que não esteja condenado. E para revelar o nosso pecado, nos trazer consciência do pecado. A lei é como um espelho. O espelho mostra que está sujo o meu rosto, mas ele não limpa meu rosto. Ele só aponta, seu rosto está sujo, hein? Aí tem gente que fica olhando para o espelho e fica esperando que o espelho limpe o rosto dele. Ele limpa o espelho, tentando limpar o rosto. Tem crente que é assim, ele pega a lei denuncia o pecado dele, ele fica, não, mas então eu vou conseguir obedecer essa lei aqui. Eu vou conseguir obedecer a lei. Está falando, gente, eu não vou resolver o seu problema, porque o seu problema é no coração, não é na prática. Não é sobre o que você fez, é sobre o seu coração que te levou a fazer. E eu, lei, não consigo mudar o seu coração. Só Jesus muda o seu coração. O que eu estou fazendo aqui é só te apontar, você precisa buscar Jesus. Você não precisa me buscar, eu, lei. Você não precisa tentar ser melhor na obediência de mim. Você tem que buscar o Jesus que vai transformar o teu coração. Agora tem um outro tipo de gente que fica bravo que o espelho apontou a sujeira e quebra o espelho, achando que quebrando o espelho está resolvido o problema. Não, também não é para quebrar o espelho. Você percebe o legalista e o antinomista? O legalista acha que a lei vai resolver o problema. O antinomista ele quer quebrar a lei para dizer que a lei não serve para mais nada. Duas heresias. Paulo está corrigindo a mensagem. Porque não adianta você sair para cumprir a missão com a mensagem errada. Vai dar ruim. Enquanto a gente não ajustar a mensagem, a gente não sai pregando. Se a mensagem dessa igreja é muito legalista, ela não entendeu Cristo Jesus como centro, é melhor a gente nem pregar. Até a gente entender que o centro da nossa mensagem é Cristo Jesus. Aí a gente abre as portas para pregar. Do verso 40 a 41, Paulo faz um apelo, um convite ao arrependimento. E aí então, só depois de chamado, enviado, feita a estratégia, ajustando a mensagem, aí então Paulo vai compreender a sua missão. E é aqui que é o ponto mais importante desse capítulo, que é o que vai ser o propulsor dos demais capítulos. É quando Paulo compreende a missão. Outra coisa curiosa, no início do capítulo era Barnabé e Saulo. No meio do capítulo 13 passa a ser Paulo e Barnabé. Paulo assume o protagonismo da história a partir daqui. Paulo vai ser o protagonista da história de Atos daqui por diante. Primeiro era Barnabé e Saulo, de repente vira Paulo e Barnabé. Lucas começa a dizer Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Aí então a gente chega no verso 46, depois que eles pregaram o evangelho, eles começaram a ter resistência. Olha o verso 44, melhor dizendo. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. O Paulo e o Barnabé estavam pregando na sinagoga para os judeus. Aí disseram para ele, vem sábado seguinte e prega de novo. Ele foi. E ele pregou esse sermão lindo. Só que aí os judeus falaram assim, tá meio estranho isso aí, essa pregação do Paulo, hein? Só que uma galera gentílica veio para assistir e gostou do que Paulo estava falando. Os gentios, esse povo do mundo, sabe? Eles vieram na igreja e falaram, peraí, os crentes não gostou da mensagem do Paulo, mas os do mundo gostaram. Opa! E o Paulo não estava entendendo muito bem. Só que os crentes da igreja, quando viram que os do mundo, eu estou usando uma analogia igrejeira, tá? Que é péssima, mas é a cultura que temos. Quando os da igreja viram que os do mundo estavam gostando e estavam vindo para a igreja assistir o Paulo, falando, está errado, vamos bater no Paulo agora, esse Paulo não está pregando certo. Porque se ele pregasse certo, essas pessoas não iam estar gostando.
Estou tentando ser mais simplório possível no que eu estou dizendo. E na forma que eu estou dizendo. Para que ninguém deixe de entender. E aí, o que acontece? No sábado seguinte, quem pede para ele pregar é os do mundo, é os gentios. Os da igreja falaram, não queremos mais ouvir o Paulo nunca mais vai pregar aqui. Só que daí os gentios vieram no sábado seguinte, no verso 44, e falaram, não, mas então prega para nós, porque a gente está muito feliz com o que você está pregando. Porque você está dizendo que Jesus também ama a gente. Porque a igreja disse que a gente ia para o inferno, e que Jesus não gosta da gente. Mas você está dizendo que Jesus gosta da gente. Conta mais para a gente desse Jesus. Lindo, né? O Evangelho de Cristo Jesus. 45, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo pregava, Jesus ama vocês. Aí eles falavam, não ama, está escrito que vocês vão para o inferno. E o Paulo falava, mas Jesus tem a graça dele, a misericórdia dele, pode salvar vocês. Eles, não vai salvar, porque está escrito, e Jesus não vai contradizer a palavra dele, que diz que vocês vão para o inferno. E ficava essa briga. Verso 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos os julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. O Paulo é muito gostoso ler a Bíblia, não é? O Paulo virou para aqueles crentes e falou assim, era para eu pregar primeiro para vocês, mas já que vocês rejeitaram e vocês acham que nem vocês mesmos vão se salvar, então deixa eu pregar para os gentios, porque vocês já não entenderam nada mesmo. Paulo vira e fala assim, eu vou pregar para quem interessa. 47. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Deixa eu te dizer. O Paulo, ele sabia que o chamado dele era para os gentios. Mas ele não sabia como isso ia acontecer. Ele não tinha o discernimento do chamado. Como é que vai ser que eu vou pregar para os gentios? E aí, conforme ele vai cumprir a missão do chamado, ele começa a trabalhar no chamado que ele foi chamado, e aí ele começa a entender como é que ele seria um pregador dos gentios. Ele seria pregador dos gentios porque os judeus iriam rejeitar sua mensagem. Ele não sabia disso antes. Então é nesse momento aqui que a ficha começa a cair no Paulo. Entendi. Não é para eu ficar perdendo tempo pregando para esses que me batem toda vez que eu prego. É para eu pregar para quem interessa, é para cumprir a missão. A minha missão é com os gentios. Não vou perder tempo com esses aqui. É isso que Paulo está falando aqui. É aqui que ele entendeu o chamado dele. E você só entende o seu chamado no caminho. Não é antes de aceitar. É no caminho. O Espírito Santo chama, você vai, e no caminho você entende. Sabe aquele chamado do amigo? Você confia tanto no amigo, ele fala, vamos, para onde? No caminho eu te falo. E você tem que confiar muito nesse que te chamou para poder sair, para só saber no caminho. É Paulo, é você e o Espírito Santo. O Espírito Santo te chama, você vai, e no caminho ele te explica. No caminho não é nem que ele te explica, no caminho você vai entender. No caminho você vai entender. Paulo estava no caminho começando a entender. Verso 47, o discernimento do chamado só chega enquanto o chamado é obedecido. Deus chamou Paulo, mas ele obedece sem fazer ideia exatamente do que, por quê e como. Aí no verso 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha que coisa linda. Aquela mensagem que os crentes rejeitou, os do mundo receberam com alegria. Aquela mensagem que Paulo pregou e os crentes acharam ruim, ficaram com raiva, os do mundo louvaram ao Senhor por ela. E aí o Paulo começou a entender, eu estou entendendo para que fui chamado. Eu não fui chamado para isso aqui, eu fui chamado para aquilo lá. O plano, o Espírito Santo já tinha um plano, mas o Paulo ainda não estava entendendo. É aqui que ele começa, a gente está acompanhando o discernimento espiritual do maior missionário da igreja, verso a verso. E talvez você nunca leu Atos 13 assim. Porque a gente fica lendo um pouco aqui, um pouco ali, né? E não entende nada. Mas a gente não lê a Bíblia de forma expositiva, leitura bíblica, sabe? Coisa linda. O Paulo está entendendo o seu chamado aqui, meu irmão. Quando é que você vai entender o seu? Quando você andar no Espírito e aceitar o chamado e começar a ir no caminho, você vai começar a entender. Seus olhos vão começar a perceber. Verso 49. E divulgavam-se a palavra do Senhor por toda aquela região. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Sabe lá no capítulo 9, no verso 15 e 16? Capítulo 9, verso 15 e 16, vou ler com você para a gente encerrar. Capítulo 9, verso 15 e 16, diz assim, capítulo 9, verso 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse,
Ele está falando para Ananias, depois que o Saulo, que era perseguidor da igreja, tinha sido alcançado na estrada para Damasco e estava enfermo, e o Ananias precisava cuidar dele. O Ananias estava com medo de ir, porque ele sabia que o Saulo era matador de cristão. Mas Jesus fala com Ananias, vai lá. E olha o que Jesus fala para Ananias, verso 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Coisa linda. O chamado já existia na vida do Saulo, mas ele ainda não tinha discernimento. Ele só ganhou o discernimento do chamado quando foi cumprir o chamado. É no capítulo 13 que ele vai entender. E deixa eu dizer uma coisa, do 9 ao 13 o Paulo sofre um monte. Porque ele tenta entender o chamado dele, ele fica batendo cabeça. Ele fica tentando pregar em Jerusalém, ninguém gosta dele em Jerusalém. Aí ele sai de Jerusalém chateado, fica lá exilado. Aí o Barnabé, a gente já estudou isso na outra série, né? O Barnabé vai lá e chama ele para vir para Antioquia. Ele fala, mas será? Eles não gostam de mim. E o Barnabé fala, não, mas aqui na Antioquia tem uma galera legal, tem uma igreja que entendeu. Lá vão aceitar você. E aí ele vai para Antioquia. Mas daí ele chega na Antioquia e aí ele tem que ir para Jerusalém. E ele chega em Jerusalém e ele é visto com suspeita de novo. E aí ele fica chateado. Ele fala, puxa vida, mas não é para mim. Aí fala, não, mas vamos. Daí eles saem para pregar. E ele sai para pregar nas comunidades judaicas do mundo helenista. E quando ele chega na comunidade judaica do mundo helenista para pregar aquela mensagem que o Senhor colocou no coração dele, ele começa a pregar e começa a ter rejeição. E ele fala, tá vendo? Não era para eu vir. Mas é que ele não tinha entendido aí no chamado. O chamado já tinha sido dito, mas ele não tinha entendido. E aqui no capítulo 13 ele começa a entender para quem que ele tinha que pregar. Os 49, do 13. E divulgava-se a palavra do Senhor em toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Expulsaram Paulo, a igreja começou a perseguir o Paulo, pelo que ele pregava. Verso 51. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Último verso do capítulo 13. Mais uma vez, lemos um capítulo inteiro aqui na igreja. Coisa boa. Você vai para casa tendo lido um capítulo da Bíblia comigo. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo, porque o Espírito Santo traz alegria, mesmo em meio à perseguição. Quem é que está me criticando? Glória a Deus, ainda bem que esse não está elogiando. Meu problema era se eu recebesse o elogio destes. Mas como são estes que estão me criticando, glória a Deus, estou cumprindo minha missão. Paulo, a igreja não está gostando do que você está pregando não, hein? Será que isso não é um sinal que você tem que parar de pregar, porque não estão gostando? Glória a Deus. O problema é se eles estivessem gostando. Isso é Paulo. Os gentios se alegram e os judeus se opõem. Verso 46, agora nos voltamos para os gentios. É aqui que Paulo redireciona o evangelho para ele chegar para mim e para você. Se Paulo aqui não tivesse decidido largar a mão dos judeus para ir pregar para os gentios, meu irmão, o evangelho não tinha chegado para mim e para você. Você entende isso? Graças a Deus, porque o Paulo entendeu o chamado dele. Senão a gente estava perdido. Quanta gente está perdida? Porque essa igreja não entendeu o seu chamado. Quando é que a gente vai entender nosso chamado? Que essa igreja não é para o clubinho dos santos. É para toda a gente. É para mais gente. É para mais tipo de gente. Quando é que a gente vai entender que Deus quer salvar os outros, não só a gente? Curiosamente, o discernimento do chamado também se deu por negação. Às vezes a gente só entende o chamado por negação. É quando rejeitam a nossa mensagem que a gente entende o nosso chamado. Entenderam que deveriam ir aos gentios precisamente porque os judeus rejeitaram a mensagem. Uma vez convictos da mensagem, não cogitaram mudar a mensagem para convencer os judeus. Não, eu não vou mudar o evangelho para convencer os crentes. Não vou. Eu vou pregar o evangelho mesmo que os crentes não gostem. A gente acha que é o oposto, né? Quando a gente lê a Bíblia. Não, o problema aqui da igreja era os crentes, não eram os não crentes. A oposição era dos crentes, não dos não crentes. Uma vez convictos da mensagem, não cogitaram mudar a mensagem para convencer os judeus. Pelo contrário, mudaram os rumos e o público para preservar a mensagem a quem interessava conhecer. Aqui o chamado começa a ser discernido. Não aceitamos o chamado só quando sabemos de tudo, mas precisamente quando nada sabemos. E eu encerro com esse verso, esse parágrafo de Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 161, que vai para a tela, para você ler comigo.
E a gente vai encerrar com essa leitura juntos. Pode ser? Eu vou abrir aqui porque eu não sei se vai para a tela mesmo, então eu vou ler aqui. Se for para a tela, amém. Página 161, Atos dos Apóstolos. A igreja cristã, Ellen White comentando esse episódio que lemos de Paulo em Atos 13. A igreja cristã estava a esse tempo entrando numa fase importante. A obra de proclamar a mensagem do evangelho entre os gentios devia agora prosseguir com vigor. E em resultado, a igreja se havia de fortalecer por um grande número de conversões. Um monte de gente estranha ia começar a vir para a igreja, querendo conhecer Jesus. A igreja tinha que estar preparada para receber essas pessoas, diferentes. Os apóstolos que tinham sido designados para dirigir essa obra, olha só, quem entendeu esse chamado, olha o que eles iam sofrer. Os apóstolos que tinham sido designados para dirigir essa obra estariam expostos a suspeitas. O ministério deles não seria fácil. Eles iam pregar sob suspeitas dos crentes, da liderança do estabelecimento religioso de Jerusalém. Paulo tinha que voltar toda hora em Jerusalém para se explicar. Porque quem entendeu a missão é visto com suspeitas. Não só com suspeitas, mas com preconceitos e com ciúmes. Porque aqueles que não cumprem a missão ficam enciumados de ver os outros cumprindo a missão. E aí eles querem prejudicar quem está cumprindo a missão. Isso é Ellen White está falando, tá, gente? Não sou eu. Graças a Deus que não sou eu que estou falando isso. É Ellen White, profetiza inspirada por Deus, que eu creio ser profetisa inspirada por Deus. Seus ensinos a respeito da demolição da parede de separação que estava no meio, porque o ensino destes homens era, não tem mais parede, não tem nós e eles, não tem igreja imundo. Acabou, tem que derrubar essa parede. A gente não constrói muro, a gente constrói ponte. A igreja chamada não é para construir muro para separar do mundo, é para construir ponte para salvar o mundo. O dia que esse lugar pensar assim, a gente tem que se proteger do mundo, vamos fechar e não deixar entrar, matou a missão dessa igreja, acabou aqui, não precisa nem continuar existindo. O dia que a gente começar a ter medo que o mundo vai entrar na igreja, acabou a nossa missão, a gente não entendeu. Seus ensinos a respeito da demolição da parede de separação que estava no meio, a qual por tanto tempo separara o mundo judaico do gentílico, o mundo dos crentes dos não crentes, haviam naturalmente de acarretar-lhes, quem pregasse sobre isso, o que ia acontecer com eles? Acarretar-lhes a acusação de heresia. Não, é um herege. Como assim ele está falando que Deus quer salvar os outros? Herege. Eu vi na Bíblia que eles iam para o inferno, tem que pregar que eles vão para o inferno. Pregar que Jesus vai salvar eles? Está maluco? Herege. É Ellen White que está falando isso, não sou eu. Você está lendo comigo. Depois lê em casa, se você estiver com dúvida desse verso. Se você tiver suspeitas da minha pregação. E sua autoridade como ministros do Evangelho seria posta em dúvida. Por quem? Pelos zelosos judeus e crentes. É os crentes que iam colocar em dúvida o ministério desses homens. Eram os zelosos, os conservadores, tradicionais, zelosos. Deus previu as dificuldades que seus servos seriam chamados a enfrentar, e para que sua obra estivesse acima de acusação, instruiu a igreja, mediante revelação, a separá-los publicamente para a obra do ministério. Sua ordenação era um reconhecimento público de sua divina designação para levar aos gentios as boas novas do Evangelho. O meu desejo é que nós sejamos uma igreja possível para cumprir essa missão a qual somos chamados, de anunciar o Evangelho a toda gente, e que nada nos impeça de fazer isso, em nome de Jesus. Podemos orar? Pode ser assentados mesmos. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos chamou. Obrigado porque ao nos chamar, o Senhor faz com que a comunidade de crentes reconheça esse chamado. Obrigado porque uma vez reconhecido esse chamado, o Teu Espírito nos envia para cumprir a missão. Uma vez enviados, nós tentamos fazer o nosso melhor para organizar um planejamento de ação missional. Mas a gente faz isso abertos à guia do Espírito, porque a gente sabe que no papel é uma coisa, mas no campo é outra. Uma vez criada a estratégia e mantendo-nos abertos à guia do Espírito, a gente precisa ajustar a boa teologia, a boa mensagem, centrada em Cristo Jesus, que anuncia a salvação pela fé em Cristo Jesus, e que a gente não deturpe ela para agradar os crentes. E uma vez compreendida a missão, a mensagem, dá a nós o discernimento da Tua missão.
e que toda e qualquer oposição não prevaleça àqueles que estão cumprindo o teu chamado e a tua missão. É o que eu te peço por Jesus, amém. Deus te abençoe.